Fala, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar dos módulos 53 e 54. Vamos falar da existência de um triângulo. Nos módulos anteriores, nós estudamos as propriedades dos triângulos e vimos a construção de triângulos. Vimos que não é tão simples construir um triângulo com medidas pré-estabelecidas. Mas agora abordaremos a existência de um triângulo. Será se conseguimos construir um triângulo com qualquer medida? É possível construir um triângulo com qualquer medida? A resposta é não. Nem sempre é possível. Como exemplo, vamos observar essa primeira situação. Vamos construir um triângulo com as medidas 2 cm, 3 cm e 6 cm. Será se é possível construir? Então, vamos para a nossa tentativa. Fiz aqui um desenho de um triângulo aqui, não tão bonito, contudo dá para observarmos que não foi possível, ficou faltando um pedacinho aqui, para que essas medidas se interceptassem. Temos a medida de 6 centímetros, a medida de 3 centímetros e a medida de 2 centímetros. Não foi possível construir um triângulo com essas medidas. Agora, vamos observar aqui. Vamos para a seguinte observação. Nós temos o maior lado. O maior lado é 6 centímetros. Vou colocar aqui 6 centímetros. Para construir um triângulo, um lado jamais pode ser maior que a soma dos outros dois lados. Se isso acontecer, não é possível nós construirmos um triângulo. Então, 6 centímetros é maior que 2 centímetros mais 3 centímetros. Em um triângulo, jamais isso pode acontecer. Um lado não pode ser maior que a soma dos dois outros lados. Se isso acontecer, não é possível construir um triângulo. Com isso, chegamos à nossa propriedade, da existência dos triângulos. Em qualquer triângulo, a medida de um lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados do triângulo. Então, a medida de um lado tem que ser menor que a medida dos outros dois lados do triângulo. Essa é a regra principal e única regra. Então, nós temos aqui, vamos considerar o segmento AB. O segmento AB deve ser menor que a soma do segmento BC e AC juntos. AB deve ser menor que o segmento AC mais AB, porque um lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Isso é verdade. Construímos aqui de acordo com essa propriedade. Vamos aqui para o lado AC. O lado AC, ele deve ser menor que a soma do lado BC com o lado AB. Foi o que nós fizemos. AC é menor que o lado AB mais o lado BC. O lado AB mais o lado BC. E o lado BC, ele deve ser menor que o lado AB mais o lado AC juntos. Tá? Tranquilo? Vamos passar agora para dois exemplos. Então, é possível que nós possamos construir um triângulo com essas medidas?
12 centímetros, 7,5 centímetros e 6,5 centímetros, vamos para a nossa regra, né? Então, vamos pegar 12 centímetros, o primeiro lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Vamos ver se isso vai ser verdade. Vamos pegar 7,5 mais 6,5. Então, nós temos aqui que 12 é menor que 14. 7,5 mais 6,5 deu 14. 12 é menor que 14? Sim, né? Sim, então isso aqui é verdade. Então, é possível construir um triângulo com essas medidas, porque um lado é sempre menor que a soma dos outros dois lados. Beleza? Então, vamos agora descobrir aqui a medida de um terceiro lado. Quais são as medidas possíveis para um terceiro lado? Então, é possível nós construirmos um triângulo com medidas 10 centímetros, 6 centímetros e um terceiro lado desconhecido? Na verdade, vamos saber quais medidas vão ser apropriadas para esse terceiro lado que nós não conhecemos. Então, nós temos aqui, ó, que o 10 deve ser menor que o lado 6 mais o lado L, né? O lado 6 mais o lado L. Como é que nós vamos resolver? Vamos passar esse 6 aqui para o outro lado da desigualdade, tá? Vai ficar assim, ó. Aqui ele está positivo, ele vai passar negativo. Temos que 10 menos 6 deve ser menor que o lado L, para nós descobrirmos o valor desse terceiro lado. Aí nós temos 10 menos 6 é igual a 4, né? Então, nosso L deve ser maior que 4 para que satisfaça essa desigualdade, ó, para que satisfaça. Se o L aqui, ó, se o L for 4, já não vai ser verdadeira, porque vamos substituir aqui o L por 4. Se nós substituirmos por 4, nós teríamos 6 mais 4 igual a 10. E a soma dos outros dois lados deve ser maior que 10 e não menor e não igual a 10. Então, o nosso L aqui ele deve ser maior que 4, tá? Para que essa desigualdade seja respondida da maneira correta. Então, quais são os possíveis valores aqui? São valores maiores que 4, né? Por exemplo, o 5, se nós colocássemos o 5 aqui daria certo. O 6 daria certo. O 7. Então, valores maiores que 4. Agora, vamos para algumas observações. Sendo os lados A, B e C, né? Sendo A, B e C lados de um triângulo, nós temos as seguintes desigualdades. Nós temos que o lado A deve ser menor que a soma do lado B com o lado C. Nós temos que o lado B deve ser menor que a soma do lado A mais o lado C. E temos que o lado C deve ser menor que a soma do lado A mais o lado B. Agora, vamos mexer bem aqui nessas desigualdades da seguinte maneira. Vamos passar o C para o lado esquerdo aqui da desigualdade. Nós temos que B menos C é menor que A. Passamos C, ó, lá para o outro lado da desigualdade, ele passa negativo. Nós temos que a diferença entre o lado B
lado B e o lado C deve ser menor que o lado A, né? Agora vamos passar o B aqui nessa outra desigualdade. Passando o B para cá, nós temos que C menos B deve ser menor que A, né? Deve ser menor que A. Então, se nós temos aqui que o lado A deve ser menor que a soma dos outros dois lados, o A também deve ser maior que a diferença entre esses dois lados. E assim nós temos, ó, que o A, ó, nós vamos pegar essa primeira desigualdade e vamos escrevê-la aqui na frente. Nós temos que o A deve ser menor que B mais C. O A deve ser menor que a adição dos outros dois lados. E o A também, ó, deve ser maior que a diferença entre esses dois lados. O contrário também é válido. B menos C. Aí vamos colocar em módulo aqui caso a diferença seja negativa, tá? Então, concluímos aqui o nosso raciocínio sobre a existência de um triângulo. Para casa, vocês farão os exercícios propostos e de aplicação dos módulos 53 e 54 e me enviem via WhatsApp, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula.